ar mais um episódio do Fala Maria, do Fala João, porque temos um João muito especial aqui, que na verdade eu me identifico bastante com ele, porque ele é velejador também. Ele é campeão também, na verdade só um pouquinho mais campeão do que eu, porque ele é o maior medalhista olímpico do Brasil. Estou falando de Robert Scheidt. Uma salva de palmas! Esse entende de medalha, quando o papo é medalha... E de vento. Seja muito bem-vindo, é um prazer te receber aqui, um cara tão renomado, com tantos títulos e com uma história no esporte. Você é um apaixonado pelo esporte? Com certeza. Bom, primeiramente agradecer o convite de vocês. É muito bom estar aqui, viver a Olimpíada. Eu cheguei ontem em Paris, ontem de manhã, e é incrível, né? Quando você desembarca numa cidade olímpica, imediatamente você é contagiado, né? Por esse espírito, né? Dessa grande competição que está ocorrendo. A cidade está maravilhosa, você respira a Olimpíada onde quer que vá. E poder vir aqui na Casa Brasil, assistir os atletas, interagir com o público. Tem tanto brasileiro aqui que veio assistir a Olimpíada. Esse ano está muito bonita aqui a Casa Brasil, então estou muito feliz de estar aqui. Eu nunca tive tão calmo numa Olimpíada, né? Normalmente você chega na Olimpíada e tem sempre aquela ansiedade, o estresse da competição, da disputa, de vai dar medalha, não vai dar medalha. E essa vez você chega como espectador totalmente calmo, tranquilo, curtindo Paris, curtindo a Olimpíada. Tá super apaisando aí, torcendo, né, Robert? Como torcedor essa vez. Pois aí, você vai pra Marselha lá pra ver a vela, porque já os trabalhos começaram por lá. Eu vou pra Marselha em breve, vou chegar no final da vela, a gente ainda vai ter algumas categorias competindo, mas vai ser muito bom poder ir lá, ver a raia olímpica e torcer pra gente. A gente ainda tem alguma chance em algumas classes. Vamos torcer até o fim aí, de repente a gente ainda sai com alguma medalha dessa Olimpíada. Ô, Robert, você falou que tá tranquilo, tá paisando aí, né, pela primeira vez como espectador, mas não dá uma saudadezinha de competir, aquela coisa do astral, da vibe, né, de estar na Vila Olímpica, enfim, de atleta mesmo, né? Eu acho que assim, o espírito do atleta, isso não morre nunca. Você tem sempre aquela competitividade dentro de você. Então aquela chama interior, ela tá sempre lá. Mas eu acho que a decisão que eu tomei de não ir mais para o lado da Olimpíada, de abandonar minha carreira olímpica, eu continuo velejando, amo velejar. Né? Para quem não sabe, a vela te dá a chance de velejar em outras categorias. Velejo de barcos grandes, velejo de wing foil, velejo com meu filho. Então não é que a vela parou para mim totalmente. Eu continuo velejando, só não mais a vela olímpica. E eu estou muito tranquilo com a minha decisão. Em nenhum momento eu questiono eu poderia estar aqui, poderia estar competindo. Quando terminou a Tóquio, eu já sabia que era o final de um ciclo. Eu fui até os 48 anos de idade competindo contra os garotos de 25, 30. Mas a vela é um esporte muito legal porque proporciona isso. Eu faço kite, né? Não é a mesma coisa que ele faz, assim, mas é dentro dos esportes de vela. Eu tenho colegas que fazem kite com 70, 80 anos. Isso é legal demais. A vela você tem essa possibilidade de... É um esporte para todas as idades. A gente fala dos 8 aos 80. Então a criança começa no Optimist, velejando ali com 8 anos de idade, aprende o que é o vento, aprende a manobrar, interage com os elementos da natureza. E a principal sensação, e até você, Cris, deve sentir isso, é essa interação com os elementos da natureza, né? Você está ali com o teu wing, com o teu kite, velejando com as ondas, com o vento. Então é uma troca de energia muito grande com a natureza. E é um esporte que é muito... Um dia nunca é igual ao outro. É verdade. Um dia você está velejando em Marselha, outro dia na Guarapiranga, em Ilhabela, em Jericoacoara. Até então, mesmo você tem nos sempre... mesmos lugares. Tipo, eu vou velejar no Preá. Todo dia. Exato. Você tem uma condição diferente. Exato, tudo. de vento, Então, do mar, tudo. Você tem um estímulo novo todo dia, não é uma coisa maçante. Então, e a cada dia você pode melhorar um pouco. Então a graça, claro, ganhar uma medalha olímpica é a coisa mais maravilhosa que pode ser, mas o legal disso tudo é você saber, poxa, hoje eu estou um pouquinho melhor. Eu consigo dar um jibe um pouco melhor, eu consigo dar um board melhor, eu estou entendendo melhor de vento, eu velejo melhor nessa raia. Então, eu acho que eu só consegui ter uma carreira como eu tive, tão longa, tão longeva, porque eu busquei o prazer nessas pequenas melhorias. Eu acho que esse foi o meu grande barato. E você falou dessa coisa dos elementos da natureza, né? Que é um contato muito forte que a gente tem e a gente faz parte daquela engrenagem ali, não tem motor envolvido. Eu sou super clichêzona ao falar, mas eu acho que é um momento que, assim, eu acredito em algo superior. Então, quando eu tô ali,
em contato com a natureza, vendo os animais em alto mar, ali sentindo o vento, me sentindo fazer parte daquele todo. Eu acho que é um momento que eu sinto Deus, uma energia divina, alguma coisa sagrada, alguma coisa além. É uma conexão, né? Um momento de conexão. Você sente isso também? Sim, é uma sensação de liberdade profunda, né? Foi a primeira coisa que me atraiu a esse esporte, era aquela sensação de liberdade, que nenhum garoto que pega a bicicleta a primeira vez e vai e volta. Ele fala, eu tenho meu meio de locomoção, eu uso a minha força do vento, da natureza para ir e voltar. Então isso é uma coisa muito especial da vela. E a criança vai acabar aprendendo também a tomar cuidado do barco, a preparar o material. Então ele dá uma certa disciplina para a pessoa, que ela fala, não é só ir lá e pegar o barco, eu tenho que regular a vela, eu tenho que preparar o equipamento, eu tenho que entender se entrar um temporal eu preciso buscar abrigo, se o vento acabar eu tenho que dar um jeito de voltar sem vento. Então ele cria uma boa disciplina e um bom entendimento da natureza. Então isso é muito importante. Fora que é uma válvula de escape, né? Então se a gente tem um problema na vida, teve uma briga, perdeu o emprego, aconteceu alguma coisa, vai dar uma velejada de 1 hora. Parece que aquele problema já não é mais tão grande. Porque é um esporte que você tem que ficar muito focado ali, presente, né? Você tem que estar muito presente, porque às vezes eu tava lá velejando em alto mar, me distraí com um peixe, com alguma coisa, pronto, caí. Tropecei na onda e caí. Isso acontece, então você tem que estar muito presente ali. É isso. Agora, esse estado, né, que você falou, você tá no mar, em contato com a natureza, a gente tem a impressão de que você é uma pessoa extremamente calma, leve, tranquila, né? Na vida você é assim também ou é o Robert Scheid da vela, do mar, da natureza, e no dia a dia você é um cara mais elétrico ou não? Você é essa pessoa? Minha esposa às vezes me chama de estressado. Eu, por exemplo, eu odeio uma fila, odeio ter que esperar muito pelas coisas. Ó, tá rolando competição aqui, tá, galera? E aí, enquanto a gente vai falando, a gente vai acompanhando e a torcida aqui na Casa Brasil vai judô. Vibrando. É o judô. Tá rolando judô. E a gente fica aqui na ansiedade. Mas a sua esposa te acha estressado. Ela me acha estressado, às vezes, nem sempre. Mas de um outro lado, quando eu tô competindo, muitas vezes eu consigo ter a paciência necessária. Porque vela, eu acho que a grande dificuldade da vela é que tem momentos dentro de uma regata que você tem que ser extremamente paciente e tem momentos que você tem que agir. E o difícil é discernir qual é o momento de pegar uma estrada ou a outra. Essa é a coisa mais difícil. Porque tem momentos que você realmente precisa tomar uma atitude e agir e tem outros que você precisa esperar a regata desenvolver e tomando as decisões de acordo com os adversários, vento, etc. Que legal. E quando você falou, né? A gente sente aquele friozinho, é algo diferente chegar numa Olimpíada sem competir. Qual foi a que você se sentiu mais preparado e qual foi a que você falou, ai, tá com friozinho na barriga? Tem alguma que é especial? Assim? Por incrível que pareça, a primeira Olimpíada não foi tão difícil para mim, porque eu ainda era muito jovem e não tinha ainda muito a noção da magnitude da Olimpíada. Aquela época a gente ainda não tinha mídia social, eu não fiz muitas entrevistas antes de ir para a Olimpíada, porque eu não era muito conhecido. Então, para mim, eu fui lá, encarei como se fosse uma outra competição qualquer, ganhei. Quando eu voltei, foi aquela loucura. Então, a segunda, talvez, como eu já tinha a noção de quanto era importante para o país, o peso foi maior, porque eu já era o campeão olímpico, aí começou aquele papo de bicampeão olímpico. Defender essa medalha é uma resposta? Defender a medalha, né? Repetir aquilo que você já fez, escalar aquela montanha de novo, com toda a expectativa, a tua própria. Você já tem mais patrocinadores, você é um cara mais conhecido, então a pressão aumenta. Mas talvez a que eu tivesse mais bem preparada foi a minha terceira, porque eu consegui unir muita maturidade, experiência em Atenas, com ainda uma disposição física, uma preparação muito boa. Então talvez o meu auge foi ali na minha terceira Olimpíada. E a gente sabe, né, que em Olimpíada, em alguns esportes aqui no Brasil, é batata, né, a medalha. Vamos usar essa palavra. Tipo a vela. Tipo o judô. O judô tipo a vai vela. vai ter. Como você lidava com isso, né? Porque a gente tinha uma certeza, ou você ou o Torben, alguém ali ia beliscar uma medalha. Você encarava como essa pressão? Você encarava isso como uma pressão ou para você tudo bem? O que eu tentava era não pensar no resultado final, sabe? Eu tentava focar mais no meu dia a dia. Então a gente compete, a gente faz 12 provas, em algumas categorias 12 e outras 10. Então você não pode na primeira prova estar pensando no resultado do dia 6 da competição. Então não pode estar pensando na medalha, você tem que focar naquilo que é importante para o dia. Como é que vai ser a condição de vento hoje? Qual a melhor estratégia para um dia? Então eu tentava
tirar um pouco o foco do resultado final para o momento que eu estava vivendo aquele momento, aquela hora, aquele dia, e encarar dia após dia. E conforme a competição ia afunilando, aí a gente tem, ok, qual é o meu adversário? De quem que eu preciso ganhar? Quem eu preciso marcar? Aí virava um jogo mais matemático, mas bem no finalzinho da competição. E é difícil, né? Porque hoje, né, os atletas estão muito mais expostos aos julgamentos, à mídia social, essa enxurrada de comunicação que a gente tem no dia a dia. Então, é bom o atleta ter o tempo para ele, sabe? Ele, na hora da Olimpíada mesmo, acho que ele tem que se fechar um pouquinho naquela bolha competitiva dele, para ele conseguir manter o foco. Porque no final, as coisas que funcionam no campeonato estadual ou local dele são as coisas que funcionam na Olimpíada também. Só que como existe todo esse glamour em volta da Olimpíada, as medalhas no final, as pessoas acham que tem que fazer alguma coisa de muito especial ou cria uma ansiedade e a pessoa não consegue performar aquilo que ela normalmente performa. Então eu acho que o lance é o atleta conseguir extrair aquilo que ele se preparou, aquilo que ele treinou. E muitas vezes ele performa abaixo por causa disso tudo. Então é um jogo muito mental. O atleta, essa parte mental é muito importante para ele conseguir ao menos... Deus queira que ele ache a sua melhor performance, né? Mas às vezes competir, fazer o que ele já sabe já é muita coisa, né? O que ele treinou para. Quem era seu principal rival, assim, que você mais se preocupava quando você ia para uma prova? Tive muitos na minha vida toda. Começou no laser, para minha primeira vaga olímpica, que era o Peter Tanchait, um carioca, meu grande companheiro, amigo, mentor. Consegui ganhar dele na seletiva, me classifiquei para a Olimpíada. Depois eu tive o inglês, o Ben Ainsley, que na Olimpíada de Sydney tirou a medalha de ouro. A gente tem uma rivalidade incrível. Depois tive outros grandes rivais na Star, o Ian Purse, o Torben, o Lars. Enfim, a gente teve grandes disputas, mas assim, você aprende um pouco com cada adversário dele. Foram caras muito cascas, assim, que eu admiro muito, mas você tira alguma coisa. Fala, esse cara tem isso de bom, vamos tentar incorporar isso. Aqui ele tem um outro ponto forte, vamos tentar incorporar aquilo. Então, esses adversários, eles te fazem, com certeza, um atleta melhor. Bons adversários geralmente te puxam para cima, né? E você falou dessa história de estar com o físico preparado, mas sobretudo com o mental também, porque especialmente nas regatas da vela, eu que virei campeã master agora das regatas, todo né, o programa ela vem falar disso. Agora eu consigo entender como é que é isso, porque são muitas regatas, realmente tem o descarte, e aí você precisa gerenciar isso, né, Robert? E resetar, né? Como você bem falou, você tá numa regata lá de kite, colidiu com algum objeto flutuante, caiu na água, perdeu aquela regata. Você não pode levar aquela sensação negativa dessa tua regata, porque vão ter mais 3 ou 4. Várias. Então, apertar naquele botão do reset. A reação tem que ser rápida. É muito importante. Então, você resetar, zerar a tua cabeça e falar, bom, tá bom, isso aconteceu, não tenho mais nenhum controle sobre aquilo que aconteceu. Isso está no passado. Eu tenho controle sobre o que eu vou fazer agora, sobre o próximo ponto, sobre o próximo momento da regata. Se o atleta conseguir ficar nesse momento presente, eu acho que é o estado ideal para ele performar. Se ele já sai abalado da regata passada, que ele não foi tão bem, isso vai acabar afetando o desempenho dele nas outras regatas. Exato. E como tem essa história do descarte, é interessante você resetar mesmo para você zerar e os seguir, grandes né? atletas, né, de todos os esportes, você vê, são caras que conseguem resetar. São caras que acontece alguma coisa ruim, o cara volta mais focado no dia seguinte. Ele volta mais casca, ele volta mais raçudo. Então, essa capacidade de superar, né, esses momentos difíceis é o diferencial entre o atleta que chega na excelência, fica lá muito tempo, e aquele que se abate um pouco, a moral cai e ele underperforma. Então, é uma linha muito tênue, mas eu acho que é um aspecto que tem que ser trabalhado. Você leva isso para a vida também? Assim, o que acontece ali na água, você consegue levar para sua vida no dia a dia, assim? Eu acho que isso, com certeza, e no mundo dos negócios também, né? No mundo dos negócios, hoje em dia, traça muitos paralelos com o esporte por causa disso, né? Essas características do reset, de trabalhar em equipe, de dar resiliência, do foco, física, da mental, presença. né? Então, isso são características muito importantes. E na vida, eu acho que também, né? Muitas vezes você vai lá, vai encarar um problema. Tem um problema com meu filho, eu não sei o quê. Eu vou ser a vítima ou vou ser o lutador, né? Aquela coisa. Eu posso ficar parado na minha e falar, por que isso aconteceu? Ou posso encarar o problema de frente, tentar resolver ele e seguir. Só colocar Subir o microfone. um pouquinho, já que a gente está falando de resetar, recentemente você contou uma história que aconteceu nos Jogos Olímpicos do Rio sobre o saco de lixo que grudou no seu barco e te atrapalhou demais.
como resetar isso, porque isso te atrapalhou muito e você, cara, achei espetacular, né? Isso é muita resiliência. Você disse que, pô, eu deixei pra falar depois porque eu não queria culpar aquilo como Foco. fator pela minha perda. Isso. Conta pra gente essa história um pouquinho. Eu não tinha contado essa história. Tinham 2 ou 3 pessoas que sabiam dessa história do saco de lixo no Rio 2016. Mas eu resolvi falar no meu livro, porque eu achei que era a hora. Já tinha passado um tempo das Olimpíadas, então achei que era a hora de contar essa história. Então aconteceu numa regata decisiva para mim no Rio. O saco pegou na bolina, saiu da bolina, pegou no leme. Demorei um tempo para tirar, perdi muitas posições. Mas aí já tinha acontecido, entendeu? Então eu voltar para a Marina Olímpica e dar uma entrevista e falar, peguei num saco de lixo, ia resolver o meu problema? Não. Ele só ia virar uma manchete de falar, Justificou Chad aquilo perde ali. a medalha olímpica por causa... Eu não queria que fosse uma justificativa. Eu não sabia se realmente fez o que foi o fundamental para eu perder a medalha. Então, eu preferi não dar essa declaração, esconder isso, falar mais para frente. Também porque tinha uma polêmica enorme naquela época da poluição da Baía de Guanabara. A gente era muito questionado sobre a água da Baía de Guanabara, então eu não queria colocar mais lenha nessa fogueira aí, né? fogueira da poluição, né? Então achei melhor não falar. Que legal. E quando você fala de ter essa personalidade, é um poder de decisão muito rápido também. Eu não vou justificar isso, porque na hora que acabou a prova já são 1000 perguntas. Como que é você ter, a Cris trouxe essa questão do mental. Você trabalha, você faz terapia, como que é isso no seu dia a dia? Eu não sou contra quem faça, eu acho que se a pessoa sentir a necessidade de ter um auxílio de fora, tem excelentes profissionais. Eu, pessoalmente, não senti a necessidade na minha carreira de ter esse auxílio, mas eu li muitos livros de psicologia esportiva. Eu joguei tênis antes de entrar para a vela, paralelamente à vela, até os meus 16 anos. E o tênis me deu muito essa força mental, essa questão do ponto a ponto, de estar perdendo uma partida, tentar virar, de estar ganhando uma partida, não relaxar, de jogar o ponto que você está. Então, isso trouxe muito esse lado do guerreiro, do ponto a ponto, para os desafios que eu tive na vela mais para frente. Mas eu busquei bastante na literatura também. Eu li livros de psicologia esportiva, biografias de atletas, o que eles passaram, como eles superaram. Então, isso tudo me ajudou a me formar um pouco como competidor. E depois as competições, né? Você vai lá e tem que botar a cara a tapa, vai perder e ter como essa lidar resiliência. com isso, né? O esporte eu acho que é muito terapêutico, na verdade. Agora, Robert, você é 15 vezes campeão mundial. Nosso maior medalhista olímpico, você falou, ó, pode ser que dos próximos 15 minutos. Porque a Rebeca pode ser que iguale agora o teu recorde, né? Como é que E tá depois sendo não é isso fácil, na né? sua vida? Porque ele já parou, a Rebeca ainda... Tem 3 medalhas ainda para em disputar, jogo. inclusive. Enquanto uma a daqui gente pouco. grava esse programa, tá, gente? Eu lutei muito pela 6ª medalha. No Rio 2016, acabei em 4º, a 2 pontos do 3º. Meu filho estava lá, tinha 7 anos de idade. A coisa que eu mais queria naquela Olimpíada é sair com uma medalha. Bronze já seria ótimo. Raspei na medalha, não saí. E em Tóquio eu estava em 3º até o meio da competição. Escorreguei no final, acabei em 8º. Enfim, não saiu a 6ª medalha. 5 medalhas, uma carreira maravilhosa. Mas esse recorde, mais cedo ou mais tarde, iria cair, né? Foram 12 anos até agora. Se ela Bastante quebrar, o tempo, Isaquias né? quebrar, Muito foi bastante tempo. tempo. O Torben também tem 5 medalhas. Vamos também referenciar todas as medalhas do Torben. E... Cara, eu vou ficar feliz. Sinceramente, eu não me apego ao recorde. Não é uma coisa que, espero que ela não faça porque eu vou continuar sendo... Não é um sentimento legal, sabe? Espero que ela quebre esse recorde. O Isaquias, daqui a alguns dias, quebre o recorde dela e venha alguém em 2028, em LA, e ganhe 10 medalhas. Porque isso é bom para o Brasil, né? Quanto mais medalhas, melhor. Quanto mais atletas consigam chegar a 5, 6, 10 medalhas, vai mostrar que o Brasil está melhor, né? Porque não se ganha sem muito sacrifício. Então, vamos torcer para ela, para todos os atletas aí, que esse recorde caia. E isso não vai apagar o que eu fiz. O que eu fiz está lá, 2 de ouro, 2 de prata, 1 de bronze, um 4º lugar, um 8º. A minha carreira, ela mostrou muito bem o ciclo esportivo de um atleta, né? Eu tive a minha ascensão, meu auge, e depois uma queda suave, mas o sentido da carreira já estava. Então, é o ciclo da vida do atleta e... Poxa, eu sou muito grato disso tudo, porque eu tive o privilégio de, em 2021, em Tóquio, competir com 48 anos de idade e ser competitivo. Eu estava em 3º até o meio da Olimpíada, com 48, competindo contra os garotos de 25. Então,
eu não tinha o direito de sair de lá triste, nem, sabe? Eu me coloquei lá com a sensação de se eu velejar bem essa semana eu consigo ganhar. Não sou favorito, mas se eu velejar bem eu consigo sair daqui com uma medalha. E eu acho que eu não gostaria de ir para uma Olimpíada não me sentindo competitivo. Isso é um dos motivos que eu parei também. Então eu achei melhor, no momento que eu falar, olha, vai ser muito difícil ser competitivo, é melhor eu tocar, velejar de outras coisas, dar mais atenção para minha família, assim, mudar o foco. Muito também por conta do ambiente da vela, porque assim, eu gosto muito, o nosso ambiente é muito legal, as pessoas são amigas, velejam juntas. Você acha que você esticou mais, assim, também por conta disso? Porque era muito legal encontrar o pessoal da vela e competir com eles, é todo mundo amigo fora. A vela me deu muito, né? Sim, eu conheci minha esposa velejando, sabe? Foram coisas maravilhosas. Tenho amigos no mundo inteiro, conheci o mundo inteiro velejando. E é um ambiente muito feliz. A gente faz muitos amigos e tudo isso. E, acima de tudo, eu sempre me diverti velejando, né? Nunca foi só o lado da competição, da performance. Tinha o lado também do fun. Eu vou lá porque eu gosto de velejar, eu tenho prazer em velejar. E é por isso que eu continuo velejando. Então, isso, né, é uma coisa que se retroalimenta. Você vai porque você se diverte fazendo aquilo. E você é referência, independentemente da Rebeca ultrapassar ou não, isso tá na história e vai continuar. Mas você falou do tênis. E ela é Maria Só- Raquete. Eu adoro, adoro, amo. Todas as esportistas aqui. Todas Eu aqui acho é a que- Maria Pô, legal, Raquete, a Maria Boleira e a Maria Veleiro. É isso. Mas o seu ídolo no esporte, quem você inspirou, é um velocista, né? O Joaquim Cruz. Joaquim Cruz. E aí da vela, do tênis, mas a gente volta pro atletismo. Como é que é isso? Também pratiquei atletismo Ah, no Esporte eita. Clube Pinheiros. Você é um multiesportista Eu disfarçado fiz muitos aí, esportes. né, O meu Robert? pai fez questão, né, com todos os filhos, de mostrar uma grande quantidade de esporte. Então, atletismo eu fiz até os 10, 12 anos de idade, corria corridas de 400, 800 metros. Depois foi tênis, natação, tive um problema de otite, tive que parar de nadar, fui pra vela. Quem é Então, bom em um esporte vai em tudo, fiz né? um pouco de tudo, né? Mas assim, a imagem do Joaquim ficou uma coisa muito forte para mim, porque eu estava assistindo as Olimpíadas em casa e vi o Joaquim em 84 ganhando aquela medalha de ouro, dando a volta. Foi a primeira vez que as Olimpíadas passaram ao vivo. E aí ele com a bandeira do Brasil, dando aquela volta olímpica e recebendo a medalha de ouro, foi uma coisa que ficou muito forte em mim. Então eu falei, pô, um dia eu quero estar lá, um dia eu quero ir para uma Olimpíada. E ali que começou o sonho. Depois eu conheci pessoalmente o Joaquim em 96, ele estava ainda, era a última Olimpíada dele, foi a minha primeira. Então fui capaz ali de conviver com ele e tal, um cara super humilde, muito bacana. Mas foi definitivamente uma inspiração. Ele e o Torben, que também ganhou uma medalha na vela em 84. E o quão bom você era nesses esportes, É, assim? você acha que daria pra Perdemos ser um bom medalhista? tenista, o atletismo perdeu. Ou a vela eu que acho que eu ganhou. tomei a decisão certa, vamos dizer assim. A vela Também venceu, acho. meu. A vela venceu. Qual o esporte que você mais Sou acompanha muito amigo do hoje? Fernando, né? Do Ah, que Meligeni. legal. A gente já bateu bola e tudo. E ele brinca às vezes comigo. Poxa, dava pra ter ido e tudo, mas... Cara, tem que ser realista. Não dava, não. Não dava, não. Quem Mas você- foi um esporte que eu amo até hoje. Assisto, amanhã eu quero ver a final Quem e tudo. você gosta mais? Djoko ou Nadal? Ou Federer? Ou Federer? Eu gosto dos três, cara. Ah. Cada um com a sua Alcaraz ou característica. Djoko? Amanhã. É, vamos por eliminação, Alcaraz, então. eu acho que o Alcaraz ganha. Eu aqui dentro tô torcendo pro Djoko, porque eu acho que vai coroar a carreira dele, essa medalha de ouro olímpica, mas o garoto tá jogando muito, cara. Amanhã ele vai entrar que nem um leão, vai ser difícil. O Djoko vai ter que Boa. tirar tudo dele. E, gente, Gente, a Acho gente que fica algum pensando, brasileiro se aqui deu ganhou medalha, medalha, se não deu ó, é a medalha. Rafa, Uau! jogando, lutando, no caso. É. Rafaela Silva ganhou Falta a luta e uma falta luta uma pro pro Brasil Brasil ganhar ser a medalha. bronze. Ai, ai, ai. Ser Judô. bronze. Ajudou, É ajudou. bom que a gente vai narrando aqui, vai informando. Mas você falou Depois do começa a tênis. Rebeca e a gente vai te Qual informar que é também seu o react esporte? de Robert. Qual que é seu esporte favorito depois da vela? Tênis. Tênis? Tênis. Eu gosto Bom. muito de ver natação também, voleibol, torço. Ô, Eu gosto de Robert. todos, mas assim, se eu tivesse que escolher um, seria tênis. E Falar, você pratica? tem um ingresso pra você ir agora num jogo. Tênis. Eu ia pegar o do tênis. Ô, Robert, eu já fui lá em Ilha Bela velejar. E lá é a máfia da família Scheidt, assim. Tem a família inteira, tem escola lá, todo mundo. Conheci teu irmão, conheci o Eric, teu filho também, que aliás, a gente já fala sobre ele, tá velejando muito também.
você deixou um legado, né? Na verdade, a família inteira super envolvida com vela, né? Então, queria que você contasse um pouco mais sobre isso. E agora, com a outra geração, né? A geração dos filhos, todo mundo envolvido aí. E o Eric também está na vela e também está no wing, que é uma outra modalidade. Enfim, queria que você falasse um pouco sobre esse legado. A Ilhabela é um lugar que eu frequento desde que eu nasci, praticamente. Então, foi lá que eu sempre passei as férias. Meu avô já tinha casa lá, meu pai casa lá. Então, a gente frequenta a Ilhabela há muitas décadas. E foi o local que eu usava para treinamento também, que lá tem um regime de ventos muito bom, né? Acho que é o melhor lugar de São Paulo para velejar. O canal entre Ilhabela e São Sebastião, mais especificamente a Ponta das Canas. Eu velejei lá uma vez. É. Eu fui fazer um podcast lá com o pessoal da LKB e dei uma sorte, que foi num dia clássico, mas foi tão bom. É. Nossa, lá quando dá bom é bom Não é demais. Jericoacoara, mas não é um num dia tão clássico constante, de leste, pode ser é melhor. uma velejada muito legal, sem ter que pegar um avião para ir, né? Exato. E a gente tem a BL3 Escola de Atismo, do Pedro. Pedrão, Meu irmão beijo, trabalha Pedrão. lá, um abração pro Pedrão. E lá tem toda a estrutura para a gente velejar perto da Ponta das Canas. Você pode também fazer aulas, alugar um barco, não precisa ser só prancha, tem os barcos também. Então lá é um lugar bem propício para a prática de vela. Então eu procurei levar meu filho também e mostrar esse esporte para ele. Ele também compete no laser com a vela pequena, foi campeão mundial recentemente Under 16, lá em Portugal. Legal. E agora ele está nessa vibe do wing, que é muito bacana Que também. é uma Então ele faz modalidade tanto, nova, é uma assim, modalidade nova. que os windsurfistas estão amando, porque é a Isso. mesma dinâmica, que é como se fosse uma zinha numa Isso. prancha com foil. E ele tá arrebentando, inclusive o Fafá, filho do Pedrão, que tá sempre lá com o... Isso. Ah, esqueci o nome do outro menino que reveza com ele. É, Rodriguinho. O Rodriguinho. São os dois que estão sempre na ponta. Exato. O Eric tá chegando. Já fiquei sabendo que eles estão preocupados. Falaram, pô, o menino tá vindo demais. E eu conheci o Eric, sério, ele dá vontade de botar ele num potinho. Que moleque. Ele tem o quê? 14, 15? Tá com 14 para 15 agora. Articulado, lindo. Mas, sério, eu fiquei apaixonada pelo teu filho lá no Gerinho Foil Cup. Ele é maravilhoso Legal, e provavelmente ele vai representar a gente aí Se Deus quiser. na vela. É, vamos ver. Eu acho que, assim, como pai, né, é importante deixar ele fazer as escolhas dele. Então, eu tive uma carreira maravilhosa velejando de laser, de Star, carreira olímpica. Minha esposa ganhou medalha olímpica também pela Lituânia. Mas é importante nesse momento que ele está agora, 14, 15, 16 anos, ele trilhar o caminho dele. Ele fala, Sim. poxa, o que eu gosto é isso. Então a gente não pode impor nada. Então ele está nessa fase que a gente deixa ele livre para fazer um pouco de tudo. Então ele tem campeonato de laser, tem de wing. O difícil é escola no meio disso tudo, né? Pois é. Porque por ele ficava velejando o dia inteiro, Que né? legal. Você cobra? Você é esse pai que cobra? Eu cobro... Assim, o que a gente tenta mostrar é o seguinte, para você conseguir alguma coisa, precisa de esforço. Nada cai do céu, nada vem fácil. Você vai tomar muita porrada, você tem que aprender a perder antes de ganhar. Mas se você quiser muito uma coisa, tiver um sonho, você vai ter, a gente vai dar as condições para ele de desenvolver esse potencial, né? Então, ele sabe que ele tem tudo, só depende dele. Como é que você vê o momento da vela hoje aqui em Paris, o momento olímpico que a gente está passando? Até agora é uma Olimpíada difícil na vela. Infelizmente, a Martina e Caena, que eram nossas grandes esperanças, não tiveram a melhor semana delas. Mas a gente não pode, de maneira alguma, esquecer de tudo que elas já fizeram. São bicampeãs olímpicas, isso ninguém tira delas. Acontece na vela como em qualquer esporte, a gente não tem a nossa melhor semana na hora que é mais importante. Não lê o vento direito, alguma coisa acontece, uma percepção difícil da raia. Então pode acontecer. Eu espero que elas continuem firmes, superem esse momento difícil e sigam aí a carreira olímpica delas, porque elas são jovens, ainda tem muita lenha para queimar assim, dentro da vela. Então eu sei que para elas é difícil, porque eu também passei por isso. A gente entra no pódio, de repente é uma Olimpíada que não dá pódio, você vê toda essa galera ganhando medalha, fala, cara, não deu, né? Então é um baque enorme, mas a gente tem que dar força para elas nesse momento, né? Não atacar, mas valorizar tudo que elas já fizeram e dar força para elas seguirem. É aquilo que a gente falou, né? Já vem com a expectativa, a gente vai medalhar ali. É. Ali vem, aí de repente não vem, tem que ter cuidado pra não se frustrar. Não, e não existe isso, né? Não existe medalha garantida. Sabe, por mais favorito que a pessoa seja, você vê quantos favoritos não ganharam aqui. O cara da natação americano, Caleb Dressel, né, chegou em sétimo ontem no 50 livre.
foi campeão olímpico na última, então é difícil. É uma competição tão difícil que qualquer vacilozinho que você dá, se você não tá no seu 100% aquela semana, alguém vai estar e alguém te rouba a medalha. É cruel. Mas é um tiro Então, muito exato, rápida a E Olimpíada. por outro lado, algumas pessoas surpreendem, né? Vem ouro, a gente teve no Exato. judô, né, com a Bia. Pô, E a gente ainda tem esperança na vela, porque ainda tem, eu não sei se o Matheus Isaac já entrou no Q-Foil, mas tem o Bruno Lobo também na Pro Fórmula Kart, que está Matheus estreando agora em Matheus Paris. já acabou a Já competição, foi, mas mas a o gente Bruno tem entra dia o 4. Bruno Lobo, É. tá muito bem. Tá muito bem. Não se falou muito nele, assim, como chance de medalha, mas ele teve um excelente mundial ano passado. Os 2 últimos mundiais ele acabou na zona ali perto da medalha. Então, torcer para dar o vento que dá no Maranhão, que é vento É isso forte. aí, que os ventos E com vento maranhenses forte nos ele tragam vai, uma ele medalha. vai andar bem. Vamos torcer. E é legal, porque o Bruno, além de tudo, ele é médico, ortopedista, né? Então a gente vê que tem toda aí uma história, né? Da dificuldade de você ser atleta no Brasil, desse esporte, né? Tá estreando aí a modalidade que é a Fórmula Kite. Então, todas as maiores torcidas e Bons muitos ventos pra bons ele. ventos para Bons ele. ventos. É isso aí. E falando em bons ventos, eu adorei o título da tua biografia, porque a tua história jamais será apagada, porque agora ela está escrita para sempre. sim. É Robert Scheidt, o amigo do vento. Eu Muito bom. amei esse nome. O vento sempre foi seu amigo ou em algum momento ele já te traiu? É difícil, é difícil dar esse título, sabe? Outro Já te dia eu deu tava uma Mas até... é zoada muito em algum bom. momento. É muito bom. Não, de repente já, você achou ele que ia é pro amigo do lado, vento. foi pro outro. Ele é traiçoeiro, você não ele tem às vezes dá controle. uma zoada Você não tem mesmo. controle. Vamos dizer, eu sou mais amigo dele do que talvez ele seja meu, Tá. sabe? Você gostaria de uma amizade melhor. Eu fico Mas você sabe flertando lidar, com você ele. sabe lidar. Reciprocidade É. maior. É. É, mas esse título vem muito porque a gente está sempre exposto ali, né, a ele, ao vento, das faces dele, os charmes, os caprichos do vento. Então, quando eu precisei bolar esse título para o livro, eu estava num lugar e estava ventando e eu olhei para o vento, eu estava sentado numa pedra, eu falei, pô, tem que ser alguma coisa com Tava vento. bom o vento aquele E dia. aí eu falei, poxa, o amigo do vento, né? O filho do vento eu achei uma coisa muito forte, porque tem um grau de parentesco, mas o amigo, A gente eu me dei o tava, luxo de pegar esse... a gente tava vindo pra cá e o avião, nossa, aquela turbulência o tempo todo. É, Cris, estamos passando por uma área de muito vento. Você lembra disso? Muitos a gente tá em alísios, cima é. do Cearazinho, porque tá E a ventando gente desse tava jeito. mesmo. Falei, nossa, amiga, você tá entendida de vento, hein? Eu não entendo tanto quanto Realmente o nosso a gente Robert, mas tava. alguma coisa a gente pega, né? Ah, 10 ela aninhos de entende, velejo ela é já. velejadora já, ela entende, com certeza. Gente, eu ganhei na categoria Master. Eu tenho um troféuzinho Pronto. lá em casa. Eu tô no ranking brasileiro, Robert. Depois de velha, depois dos 40, cara, é uma emoção muito maravilhosa. Tá passando por isso. É pra vida, né? É. E a gente não pode se colocar limites, sabe? Eu também, quando Kite eu tem fiz isso de bom, 40... o esporte à vela, né? Pô, É. depois dos 40 eu ganhei um troféu e, Não. poxa, A gente que zoa, demais. mas a gente Você morre de imaginar orgulho. A gente isso. zoa, mas A vida morre de começa aos orgulho. 40, amiga, tá tudo certo. Ah, então a minha não começou, graças a Deus ainda. Tem muita coisa pra acontecer. Eu acho que sim. E até, assim, pra mim, quando eu tinha 25, eu pensava em 40 e falava, cara, eu não vou mais estar velejando de laser, é impossível. Imagina como é que vai estar meu corpo com 40. E eu fiz 40, foi meu último título mundial de laser, foi aos 40 com 2 filhos em casa. E aí você fala, poxa, se você se cuida, faz as coisas certas, hoje em dia com tudo que a medicina sabe, com a ajuda de fisioterapeutas, osteopatas e toda a equipe que você pode ter para te manter o teu corpo bem, cara, dá para ter uma longevidade muito maior que as pessoas pensam, sabe? Esse negócio de, ai, tenho 40, tenho 50, não dá, é papo furado. Se você se cuidar, fizer as coisas certas, dá sim. E É a gente- só dar o estímulo certo. E com a cabeça melhor Com ainda, a né? cabeça melhor. mais E a cabeça maduro, fica né? jovem, porque É. você vai velejar, você vai estar perto de gente jovem, você fica jovem. E a gente falou aqui muito do profissional, do atleta, falamos um pouquinho do filho. Mas você, o que você gosta de fazer? O que você escuta de música? Ah, Como que tá a vida agora que você relaxou mais um pouco? Cara, aí, música sempre gostei, sempre fui do rock, roqueiro, assim, anos 80 e 90, Rolling Stones, U2, Eric Clapton, sons clássicos, assim, do rock and roll. Que eu gosto de fazer família. Pra mim, hoje, cara, o tempo que eu consigo passar com eles dois é uma dádiva, O que assim. você faz com eles? Onde você vai? Ah, Depois de Rola- 7 Olimpíadas, o meu né, menor, Robert? o hobby dele é mergulho. Então a gente vai mergulhar muitas vezes em Ilhabela, ver os peixes, caçar peixe. Então gosto muito de fazer isso com ele. O meu maior é velejo.
Mas os dois gostam também de esportes na neve. Quando a gente está na Europa, a gente gosta de esquiar, gosta de fazer essas coisas juntos. A minha esposa já gosta de plantas, já é um outro hobby. Então, não que eu manje muito de plantas. Mas a gente tenta ter uma vida saudável e também dar outros estímulos, não ser só o esportivo, né? E comida, peixe, gosta de uma carninha, churrasquinho, você cozinha? Gosto, como de tudo, como de tudo. Não tem muita restrição, não. Vai pra Não, cozinha, vocês- não? Pouco. Vocês Pouco. Só conseguem- quando precisa. Rola uma excursão velejo em família? Rola. Não, todo mundo veleja lá. Todo Tá. mundo veleja. Então, a gente pode fazer sem problema nenhum. E depois de 7 Olimpíadas, tem mais algum objetivo profissional, assim? Se almeja, enfim? Ou agora a boa é viver Eu essa acho vida que- nesse flow? A carreira do atleta, né, na vela, ele vai migrando de barcos menores para barcos maiores. Essa é a trajetória natural. Então, eu estou participando de mais competições em equipe, onde eu lidero um time, seleciono um time, crio aquele espírito de equipe, timoneio o barco, eu faço a tática do barco. Então, isso é uma coisa estimulante, porque lidar com um grupo, mexer em equipe, que é uma coisa relativamente nova para mim. Então, a gente tem alguns projetos aí para frente de ter umas equipes brasileiras competindo em grandes eventos. Então, a gente tem aí, eu tenho já a Ser Trading, que me patrocina aqui. A gente fez um evento importante ano passado, uma Nations Gold Cup. Levamos o Brasil até a semifinal, vai ter uma próxima edição em 26. Então, a gente quer montar uma equipe forte brasileira para participar desses eventos. E em Paris, o que você quer fazer? O que você quer ver? O que você veio fazer aqui? Cara, eu quero ver tudo, mas assim, o tempo é Mas é restrito. impossível. É impossível. Mas hoje eu passei pela cidade, tava o espírito, né? Muito lindo. Fui na Torre, fui no Rio, eu fui visitar alguns venues. A Casa Brasil tá linda. Então, cara, viver esse espírito olímpico são alguns poucos dias. Sou muito grato por ter a chance de estar aqui, assim, já sem esse estresse de competir. Poder curtir o espírito olímpico, eu torcei muito pelos brasileiros. Você disse que... Você já foi no tênis ou você vai? Amanhã na final? Amanhã, na final, ainda não tem ingresso. Tá. Quero roubar o de alguém aí. Eu fui ontem assistir Vale a o pena. Djoko. Cara, o que ele fez com um menino de 22 anos aos 37 foi surreal. É impressionante. Você acha que ele ganha, então? Ela vai ficar em cima do Não, muro. contra o Sim ou não? Alcaraz. Vai. Eles têm se enfrentado constantemente. O papo agora é e tênis. não aguenta, né? É uma É. loucura. O Alcaraz é fora da curva também. O Alcaraz, se tiver no dia dele, metendo a mão na bola, fazendo a bola andar, Se é pudesse difícil. apostar em dinheiro aí, em quem que vocês apostariam? se fosse botar dinheiro na mesa, Alcaraz. Razão Alcaraz, coração Djoko. Eu também, eu sou nessa. Acho que pro Djoko seria merecidíssimo sair com a medalha de ouro olímpica, coroar a carreira dele, mas a nova geração tá chegando. Tem o Alcaraz e o Sinner, que se lesionou, são os dois. A Itália tá muito bem, né? A Itália no tá tênis. muito bem. Ai, gente, a gente vai ter que terminar, porque o Robert ele tem que cumprir alguns compromissos profissionais, né? Imagina. Obviamente, supercampeão é super olímpico, compromissado. né? Tem compromissos. Mas posso fazer aquela perguntinha? Faz. Tradicional? A gente já A gente já vai pro agradece. final. Eu gosto quando a gente tem trajetórias bonitas aqui, como a sua, de sempre lembrar você lá no início. De pegar uma imagem sua ali, quando começou, talvez no momento mais difícil, ou algum momento da sua carreira, e você olhar para aquela pessoa ali. E o que hoje, você aqui em Paris, vivendo o que você está vivendo, depois de parar, diria para aquele garoto, para aquela criança, para o que veio na sua cabeça? Eu acho que acreditar nos sonhos, né? E eu consegui estimular esse sonho como criança. Então, assim, não tem muita coisa que eu faria de diferente para mim. Eu tive uma oportunidade grande, tive um sonho grande, consegui ter as pessoas certas ao meu lado, que isso é muito importante também. Ser bem aconselhado, ter caras bons que te querem bem bem do teu lado, direcionado, né? direcionado. E depois, cara, muita garra, muita fibra, muita disciplina e gostar do processo, né? Conseguir resetar, aprender com as porradas que você toma, mas curtir, né? Esse ambiente, espírito olímpico, competitivo, é a coisa mais maravilhosa que um atleta. E se sentir bem quando está na Olimpíada, o peso, né? A pressão por você estar competindo nunca pode ser maior do que a alegria de estar lá e representar teu país. Verdade. Isso você tem que estar feliz de estar lá, né? Essa felicidade interna vai te dar muita força. É importante isso aí. Pô, Ai, gente. muito bom, uma honra ter Obrigada. aqui com a gente. Obrigada. Que lindo. Robert. Tipo, Obrigado, amigo do meninas, vento. pelo convite. A gente podia continuar conversando muito mais, passou rápido. Com que certeza, delícia. obrigada. Muito Beijo, obrigada. gente. Confere essa conversa, essa resenha Compartilhem. maravilhosa na nossa faixa olímpica aqui na N Esportes. Curte, compartilha e manda pra Sempre todo a partir mundo. das 9, hein? Bora! Beijão.